Você sabe a diferença entre sotaque e pronúncia? Accent and pronunciation. Se você não sabe, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou explicar tudo. Hello guys, how you doing today? Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Araújo, do Repete Que Eu Disse, sou professor com pronúncia britânica e hoje eu quero mostrar para vocês a diferença entre sotaque e pronúncia. Vamos falar do português. Vamos comparar dois países diferentes que falam português, como português do Brasil e português de Portugal, e vamos falar dentro de cada país o português de cada região. Por exemplo, português do Brasil do Nordeste com português do Sudeste, Ceará com São Paulo, assim como podemos falar do português de Portugal sendo Porto no Norte, Algarve no Sul. Dentro de cada país temos regiões diferentes e cidades diferentes. Então veja bem, isso é o sotaque, ok? Mas ambos os lugares falam o mesmo idioma, português. Ah, mas eles entendem um ou outro? Entendem. Às vezes tem uma dificuldade, né, uma palavra que se fala diferente, mas de uma maneira geral se entendem sim. Agora vamos falar do inglês. Como é que funciona isso? Inglês é a mesma coisa. Vamos comparar inglês da Inglaterra ou do Reino Unido, porque o Reino Unido não é somente a Inglaterra, existem outros países no Reino Unido que falam o inglês também. E temos o inglês dos Estados Unidos, por exemplo, assim como tem outros países, mas vamos focar nos Estados Unidos. Do Reino Unido, olha só que interessante, nós temos o inglês da Escócia, que é totalmente diferente do inglês britânico, e também é diferente do inglês irlandês, ou do Welsh, por exemplo. Todos eles fazem uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa não consegue entender um ou outro, tem uma certa dificuldade. É muito difícil mesmo para entender. Mas é inglês. Agora vamos comparar dentro da cidade da Inglaterra. Temos o inglês do sul de Londres, temos o inglês do norte de Londres, ou seja, estamos falando da mesma cidade e regiões diferentes. Também temos o inglês da cidade de Londres, temos o inglês da cidade de Manchester, da cidade de Liverpool, que muda completamente o sotaque. Isso cria o quê? Uma individualidade no seu sotaque, na sua maneira de se expressar, seja no seu próprio idioma, num idioma novo que você vai conhecer. Por exemplo, vamos falar de inglês agora? Tudo bem, você vai aprender a falar inglês com o seu próprio sotaque. O seu sotaque é seu, ele é único, ninguém muda nele. A única pessoa que pode mudar o seu sotaque é você, para mais forte ou menos forte. O que quer dizer mais forte? Depende do que você for comparar. Se você estiver aprendendo inglês britânico, que é o que eu ensino, por exemplo, você faz a sua escolha. Se você quer manter o seu sotaque brasileiro falando, ou se você quer aprimorar o seu sotaque para falar mais parecido como o nativo. Agora vamos falar de pronúncia. O que é a pronúncia? A pronúncia é a maneira que você articula as palavras, a maneira que você usa o seu aparelho fonador, o que você tem de conhecimento da fonética, da sua língua materna, da língua que você está aprendendo, como que você articula ela de acordo com o idioma que você quer aprender e de acordo com a região que você está aprendendo. Se trouxermos um gringo para aprender português aqui no Brasil, se ele aprender inglês no Nordeste, ele vai falar com sotaque de Nordeste, do nordestino. Sotaque de nordestino. Se ele aprender o português em São Paulo, vai aprender com o sotaque de paulista. É muito importante o quê? Você entender que o inglês que você aprende é de acordo com onde você estuda. Tudo bem, gente? Então, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Agora vamos exemplificar. Porque a diretora odeia usar essa palavra, mas eu já usei, vou usar de novo. Vamos exemplificar. Sotaque. Vamos pensar no sotaque do brasileiro aprendendo a falar inglês. Eu vou dar algumas palavras como exemplo para você entender o que é o nosso sotaque brasileiro quando fala inglês. Vou colocar algumas palavras aqui e eu vou falar cada uma delas, com e sem o sotaque. Todo mundo usa muito hoje em dia a palavra top. Não entendeu, né? Tá acostumado a ouvir o quê? Top. Top. Esse é muito top, né? Nossa, que top. Então, gente, não é top, é top. Top. Não tem i no final. Olha só que interessante. Todas as outras palavras que eu vou falar a partir de agora não tem i. Olha isso. Diretora, acompanhando aqui, coloca aqui na... Deixa paradinha aqui as palavrinhas para as pessoas verem. Vamos... Big. Good. Good morning. Hot dog. Internet. Rock. Have. Work. Like. Então, olha só. A palavra top se pronuncia em inglês top. Se você colocar o i, vira top. Ah, é muito top, né? Nossa, que top. A palavra big não tem o i, mas nós falamos big. Big Mac. Olha só que interessante.
Good. Good morning. Good morning. Internet. Internet. Hot dog. Hot dog. Rock. Hockey. Work. Working. Like. Like. Por que nós pronunciamos com I no final? Porque no nosso idioma, no nosso português, as palavras não costumam terminar com D, com G, com K. Então a gente é intuitivo é intuitivo da nossa parte colocar o I. Só que até onde isso vai impossibilitar do nativo entender? Se você falar hot dog, o nativo vai entender o que você quer dizer. Porém, isso é um sotaque seu. Ou seja, você transmitiu a palavra foi entendida, porém ela carregou um sotaque original seu. Aí você precisa fazer uma decisão. Até quando você vai falar com o seu sotaque forte ou até quando você vai se esforçar para falar igual nativo. Qual que é a diferença? Qual que é a necessidade? Você que vai saber a necessidade. Você, por exemplo, é uma atriz? É um ator? Então você vai ter que falar o mais próximo do nativo. Quer falar, por conhecer pessoas, falar socialmente? Então não tem problema. Pode falar com o seu sotaque, desde que a palavra seja pronunciada e seja entendida do outro lado. Agora, olha só o exemplo que eu vou dar. Eu vou colocar duas palavras aqui, tá? Uma em cada lado, e eu vou pronunciar as duas palavras, sem falar o que quer dizer. Beach, bitch. Beach, bitch. Olha só a diferença. Praia, beach. Você abre a boca pro lado, sorri, beach. É mais longo o I, beach. E o outro é o quê? Existem outros nomes, mas vamos colocar que é o famoso cadela, vamos dizer assim. Pitch. A boca é mais fechada, o I é seco. Pitch. Vamos supor que você quer falar praia e você não pronuncia corretamente beach, você fala bitch, você desconfigurou o que você quis dizer. O nativo não entendeu, ele entendeu algo completamente diferente. A pronúncia, ela não só transmite a mensagem corretamente, como ela dá sentido ao que você está falando. Porque o nativo de duas uma, ou ele não vai entender absolutamente nada do que você está falando, dependendo da palavra que você pronunciar errado, ou essa palavra vai querer dizer algo completamente diferente, que é nessa ocasião. São duas palavras completamente diferentes. A mesma coisa com shit e shit. Shit, shit. Se você não pronunciar corretamente, o nativo não vai entender ou vai confundir as palavras. Então, percebe a diferença entre você falar corretamente, pronunciar corretamente e ter o seu sotaque, que é original seu. Não tem problema nenhum ter o seu sotaque. Você só precisa entender que ele existe, ele é seu e é você que cuida dele. Vamos dar alguns exemplos de sotaque britânico e sotaque americano, para você entender como funciona as duas. Outro exemplo de uma palavra muito comum, que é muito comum o brasileiro errar. Coffee, coffee and cough. Olha só a diferença de palavra. Cough. Imagina você virar para a pessoa e falar, can I have a cough? A pessoa vai olhar para você e falar assim, vai tossir, porque cough é tosse. Café já é coffee. Quando tem que colocar o I, a gente não coloca. Quando não existe o I, a gente adiciona. Então, é muito importante saber diferenciar o sotaque da pronúncia. Exemplo, para você entender como que isso também funciona no inglês. E aí? Qual que é a diferença do sotaque do inglês? De uma região para outra, ou até entre países. Vamos dar uma olhadinha em algumas palavras. Butter. Butter. Manteiga. Olha só. B-U-T-T-E-R. Tem dois T. O britânico, ele tem duas maneiras de pronunciar. Um que é carregado com T, que é o RP English, que ele pronuncia perfeitamente, eles gostam de pronunciar o T. E o Cockney Accent, que eles não pronunciam o T, eles jogam o T fora. Assim como outras consoantes também, como H, enfim. Então, ele vai falar butter ou butter. Butter. As duas pronúncias são britânicas. Já no americano, se você quiser falar butter ou butter, você não vai conseguir falar dessa maneira. Porque, ao contrário do inglês britânico, eles pronunciam o T com som de R. Eles falam butter. 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 Qualquer uma das três está correto. Qualquer uma das três a pessoa vai entender. O que você não pode falar é butter. Se você falar butter, ninguém vai entender. Agora, qualquer uma dessas três formas de se falar, a pessoa vai entender. Better. 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 É a mesma palavra, sotaques diferentes de regiões e de países, porém todas elas estão corretas.
Você não pode falar beter, por exemplo, não existe isso. Então, isso é pronúncia versus sotaque. Car. O americano fala car, com R, ele pronuncia o R, O inglês britânico já não tem car, ele não pronuncia o R, nesse caso, ó, car. Britânico. Americano, car. É diferente, mas dá pra você entender do mesmo forma. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, share the love, share my video and thumbs up. Thanks very much. E sol, folha.